Olá, começando agora mais um Conexão Legislativa e no programa de hoje nós vamos conhecer os trabalhos da Secretaria de Educação de Itapecerica da Serra. E para me ajudar nesse bate-papo e nos contar mais sobre as ações dessa pasta, eu recebo o secretário Márcio Bezerra Carvalho. Secretário, seja muito bem-vindo ao nosso programa e muito obrigada pela presença. Amanda, uma satisfação e uma honra poder contar com você, poder ter esse momento de partilha com a TV da Assembleia Legislativa. Secretário, para começar o nosso bate-papo, queria que o senhor fizesse uma análise, porque a pandemia trouxe mudanças nas mais diversas esferas das nossas vidas e, claro, que com a educação não foi diferente. Na avaliação do senhor, quais são os principais impactos que a pandemia do novo coronavírus trouxe para a educação e especificamente para a educação de Itapecerica da Serra? A pandemia, ela forçou para todos nós, particularmente os operadores de ensino, né, das redes públicas de todo o país, uma migração de ambiente, um novo jeito de ser escola, não é? Nós, ao longo dessas últimas décadas, dentro de um processo histórico, aprendemos a construir uma relação com o saber de uma maneira. E de março de 2020 para cá, nos vimos numa nova dinâmica de relacionamento com o conhecimento e tendo que assistir aos alunos, assistir à comunidade, isso de uma outra forma. A tecnologia já era uma realidade, não é? Em graus variados para todas as redes de ensino, e com a pandemia ela deixou de ser uma opção e se tornou um fato, não é? Inevitável. Então, um grande desafio que se colocou para todas as redes de ensino, para todas as escolas públicas, para ficar apenas, né, nessa realidade, foi nos forçar a definitivamente entrar no século XXI, né? Desde meados dos anos 90, quando a internet ela se consolida, né, como um meio de relacionamento, essa discussão já vinha acontecendo, né? E em todo o país, dado que vivemos, né, num país de dimensão continental, com contextos socioeconômicos os mais diversos, algumas redes de ensino estaduais, municipais já tinham logrado êxito, já tinham ingressado, né, nas plataformas de relacionamento virtual, e aquilo que era uma realidade para poucos agora se tornou uma realidade para todos, inevitavelmente, pensando exatamente em garantir a aprendizagem dos alunos em meio a tantos problemas de conectividade, não é? Porque a exclusão digital também é um fator, não é? Muito presente, e de março de 2020 para cá, nos vimos, portanto, estimulados a atingir também esses alunos, né? Esses alunos com problemas de conectividade. Então, para a nossa rede de ensino, não de um modo diferente de outras redes de ensino, foi também um desafio de manter o vínculo com essas famílias, com essas crianças em seus graus variados de dificuldade, de acessibilidade, de conectividade. Secretário, o senhor trouxe uma fala muito interessante que a pandemia fez com que as escolas de fato entrassem em 2021, né? Por conta de toda essa questão da tecnologia, e muito tem se falado sobre o ensino híbrido. Queria saber como o senhor vê essa possibilidade, né, de unir a tecnologia a esse processo de ensino. Qual é a avaliação que o senhor faz disso? É algo viável para o município? Porque até o senhor trouxe essa questão das dificuldades de conexão, né? Nem todos os alunos têm ali uma internet boa, ou têm até internet em casa, alguns podem não ter.
E também nós temos a questão com os equipamentos, né? Tem alunos que dependem do celular, da mãe, do pai. Então, eu queria saber como é que o senhor vê essa questão do ensino híbrido, que veio ainda mais forte com a pandemia. O ensino híbrido foi o caminho, né, o meio inescapável para as redes de ensino. As redes particulares, alguns colégios, né, do setor privado já haviam estabelecido, mesmo antes da pandemia, agora é uma variável que entrou no horizonte das redes públicas de ensino, né, e nem poderia ser de outra forma, né, dado o quadro epidemiológico instável, tudo aquilo que passamos a viver de 2020 para cá, não é esse cenário de excepcionalidade, esse cenário atípico e que trouxe para nós esse grande desafio, que é continuar sendo escola, que é garantir a identidade institucional da escola, das redes de ensino, garantir a identidade docente, a identidade do magistério, dos professores, garantir a identidade dos alunos, não é? A sua postura estudantil, para que os efeitos, não é, da interrupção das aulas presenciais fosse de alguma forma, não é, diminuídos face a essa situação em que nós nos encontramos. Então, o ensino híbrido é uma realidade aqui no nosso município. Evidente que nós não fizemos, né, a opção pela retomada parcial das atividades presenciais. As escolas hoje aqui no município, elas se encontram abertas, elas garantem um mínimo presencial de assistência pedagógica às famílias, não é? Aquelas famílias que têm mais dificuldade de conectividade, de serem assistidas através da plataforma virtual estabelecida, através dos canais que as próprias escolas fixaram. Essas famílias, elas podem recorrer às escolas, não é? Nos dias em que as escolas estão abertas, não é? Em que os professores, ali de acordo com a organização de cada unidade de ensino, e facultamos também, demos essa liberdade a cada escola de se organizar internamente, não é, pensando sempre em a necessidade do aluno, em atingir o aluno, né, para que o fator conectividade, o fator internet não agravasse ainda mais o quadro de exclusão desse aluno, de não alcance desse aluno com material didático de qualidade também oferecido pela Secretaria de Educação. Então, toda a nossa organização foi em várias frentes, não é? De garantir a assistência remota àqueles alunos, àquelas famílias que assim têm condição, e para aquelas famílias, não é, impossibilitadas por fatores de ordem socioeconômica, dificuldades aí com pacotes, com aparelhos propriamente, esse outro caminho, que é o caminho de ir até a escola e de recorrer à escola, ao corpo docente, à equipe técnica da escola, para ser assistido nas suas necessidades. Mas o ensino híbrido, portanto, é uma realidade inexcusável e que a gente ainda vai conviver, ainda que o processo de vacinação dos profissionais de ensino, né, já está avançado, todos os profissionais tenham tomado a primeira dose, não é? E a nossa organização para o retorno gradativo, né, das atividades presenciais à medida em que a segunda dose acontecer, mas a gente sabe que muitas famílias, até porque as crianças não estarão vacinadas, não, temos aí acompanhado o comportamento do vírus, muitos estudos científicos nesse sentido, a gente sabe que algumas famílias não enviarão, não é? Como não tem enviado, né? Mesmo na rede privada, nas redes públicas, em que o presencial já é uma realidade de alguma forma, esse direito tem que ser resguardado para a família de sentir a vontade, sentir confortável de enviar o seu filho ou sua criança para a escola ou não.
Secretário, muito interessante que o senhor trouxe para o nosso público essa preocupação da secretaria em assistir os alunos da melhor forma possível, mesmo diante de todas as mudanças trazidas pela pandemia, e dessa preocupação com aqueles que têm dificuldade, seja de internet ou de equipamento. Queria saber, né, como é que o senhor vê essa inclusão da tecnologia no processo de ensino? Pode ser aí uma aliada, pode de certa forma contribuir para o desenvolvimento dos alunos. Como é que o senhor vê essa parte? Até porque, né, como até o senhor colocou, é uma realidade que chegou, né, foi imposta pela pandemia, mas que deve continuar. Essa questão da tecnologia na educação, como o senhor falou, não vai retroceder, né? É algo que tende a se até aumentar, a ter aí novas formas de uso. Como é que o senhor faz a avaliação? A gente pode estabelecer aí uma relação entre o desenvolvimento dos alunos e o uso da tecnologia? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Para boa parte das crianças, não é? E é algo até difícil para os pais administrarem o excesso de uso, né, da tecnologia através das intelectuais, dos jogos, não é? Crianças que quando não têm o celular, quando não têm o smartphone, como que se apropriam, né, do smartphone dos seus pais, dos seus familiares, não é? Então, a gente até pode dizer que, numa certa medida, as crianças, os jovens, já estavam um passo além, né, quando a gente considera o todo, né, do efetivo da educação, dos profissionais da educação, não é? Que a partir de 2020 tiveram que migrar, não é? Migrar totalmente, exclusivamente para uma plataforma de relacionamento virtual. E diante desse quadro, né, abriu-se uma janela que não pode ser desperdiçada no que diz respeito à automação dos processos, né, de monitoramento da própria aprendizagem dos alunos, quer num regime presencial, quer num regime remoto, a forma em que os processos podem ser monitorados, fazendo uso do recurso tecnológico, né, se fazendo uso aí de um equipamento para se realizar uma avaliação que seja na própria escola, não é? E até relacionando também com a preocupação ambiental, com a diminuição, não é, do papel, do uso do papel, não é? Muitas redes de ensino, né, já tinham dado esse passo adiante, né, no sentido de automatizar os seus processos. Então, a pandemia, dos muitos frutos, né, que nós já podemos listar da pandemia, um dos frutos certamente é esse, não é a oportunidade de automatizarmos os processos, né, como registro de frequência dos alunos, né, não faz mais sentido nós pensarmos num registro físico de diário de classe, tal como concebíamos antes, não é? Hoje nós temos aí recursos para fixar a presença, monitorar a presença dos alunos através dos meios digitais, das plataformas, não é? Quando a gente pensa, por exemplo, num momento que é um momento de culminância do bimestre na escola, que é o conselho de classe, a diminuição, né, de todas aquelas fichas, de todos aqueles documentos e todo o planilhamento, toda a tabulação que hoje é possível ser realizada através dos dispositivos, né, desses recursos, dessas ferramentas online, através de armazenamento em nuvem. Então, a pandemia abriu essa grande oportunidade, né, para as escolas, para a rede pública. Aqui na nossa rede não acontece de outra forma, né? Então, tipo, olhamos para esse período de limitação, né, de presença física na escola como uma oportunidade de estruturarmos, né, e de fato entrarmos no século XXI, né, como já destacamos anteriormente. Secretário, nós estamos falando, né, com relação à tecnologia e como
os alunos estão lidando com tudo isso, como o senhor bem colocou, né? As crianças estão muito mais inteiradas das novas tecnologias do que os adultos. Mas eu queria que o senhor falasse também um pouco sobre a atuação dos professores, né? Que estão ali no dia a dia para dar suporte para essa criança, para esse adolescente, e que, de certa forma, também foram surpreendidos e tiveram aí que utilizar a tecnologia da melhor forma possível e mais do que isso, né, estando aí com os alunos à distância. Então, queria que o senhor falasse um pouco da atuação desses profissionais diante de um momento tão desafiador e também se a secretaria tem pensado em ações para ajudar esses professores, né, a entender melhor a tecnologia, né, algum tipo de treinamento para que eles possam dominar também essa área que, como o senhor bem colocou, chegou com a pandemia, mas que deve aí ficar e se tornar uma realidade cada vez mais próxima para os alunos. Olha, Ana, toda oportunidade de manifestação pública da Secretaria de Educação, quando o assunto é a atuação dos professores, tem que ser uma oportunidade de congratular, de reconhecer o esforço, todo o compromisso, né, do quadro do magistério, dos nossos professores, não é? Que como as famílias, como os alunos, não pediram para viver esse momento, né? E de repente se viram idos nesse contexto, né, de interrupção das aulas presenciais e tendo que, nesse esforço de manter o vínculo com a criança, com o aluno, com o adolescente, de chegar até eles tiveram que usar, né, tantas vezes os seus próprios recursos, das suas próprias condições, não é? Quer seja através do seu equipamento, não é? Do seu smartphone, do seu notebook, do seu pacote de dados, não é? Para que o aluno não ficasse desassistido. Então, toda referência ao trabalho dos professores deve ser um reconhecimento, não é? Por esse comprometimento, né? Sempre uma das palavras assim que mais foram utilizadas, né, de 2020 para cá, quando refere ao trabalho docente, é a capacidade de reinvenção, não é? De reinvenção. A gente aprendeu a ser escola de uma forma ali no chão físico, né, da nossa instituição estamos vinculados, e agora somos escolas não estiveram fechadas, os professores estiveram em inatividade, não é? Desde março de 2020 para cá, muito pelo contrário, tiveram que se reinventar na sua capacidade, não é, laboral, na sua capacidade de aumento pedagógico, não só em termos cognitivos, não é, não só no sentido de dar subsídio para essa criança, não é, através da ação de material, de atividades, não é, que fossem atividades adequadas a esse contexto, não é, respeitando a própria limitação dessa criança, a partir da sua realidade em casa, as próprias dificuldades vivenciadas pelos pais, não é, que os pais não pararam as suas atividades, quer sejam as suas atividades domésticas, quer sejam os seus compromissos profissionais. Então, diante de toda essa realidade nova, né, para os professores, para as famílias, os professores têm que ser, merecem, né, ser laureados, não é? Por esse tão lindo, tão belo de ir até cada criança, né? E as histórias que a gente já registrado, não é, de normal, informal, os relatos, não é, que nós temos das vivências, é uma página muito, muito bela sendo escrita na história da educação brasileira, um capítulo escrito com lágrimas, não é, com muito esforço por parte dos professores, das equipes administrativas das escolas, de pensar em formas alternativas
para as dificuldades das crianças, né, que geram dificuldades que existiam, essas dificuldades, o buraco da aprendizagem, ele fosse atenuado, dado esse novo contexto, essa nova realidade que se abriu para todas as redes de ensino. Secretário, ainda sobre esse novo contexto trazido pela pandemia e especialmente desse afastamento presencial dos estudantes, né, com a escola. Qual é a avaliação que o senhor faz sobre os impactos da pandemia para a evasão escolar? É possível que, diante desse momento atípico, dessa distância da escola, os alunos podem, o senhor acredita que isso pode ter um impacto negativo, pode aí ter uma tendência de aumento? E eu queria saber também como é que a secretaria lida com isso, até como uma forma de estimular os alunos a continuar estudando, a continuar na escola. A busca ativa é um termo que já estava incorporado, né, na prática das escolas, não é, no regime presencial, e agora se tornou algo mais desafiante, né, para todos nós, não é, uma vez que passamos nesse relacionamento com os alunos, com as famílias, a depender dos meios digitais, a depender da tecnologia, não é? A evasão é uma preocupação quando a gente olha a realidade, não é? A demografia do ensino no nosso país, ficando só no quadrado do ensino público, já é algo, sobretudo quando a gente olha para os anos finais do fundamental, do ensino médio, né? À medida que as crianças vão avançando na idade, avançando, né, na seriação, chegando aí nas últimas etapas da educação básica, isso se torna algo mais desafiante, não é? Na nossa rede de ensino, nós atendemos apenas a educação infantil e o ensino fundamental, né? O ano de 2020, né, trouxe muitas movimentações, não é? Das famílias, não é? Quando a gente fala de como São Paulo, que historicamente, né, recebeu do século XX para cá grandes levas, né, de imigrantes de outras partes do país, portanto de pessoas que, ainda que com a vida estabelecida no Estado, ainda mantém vínculo, não é, com o seu estado de origem, né, dos seus antecedentes. O que a gente percebeu no ano de 2020, particularmente no ano de 2020, né? Muita movimentação no sentido de retorno, né? É claro que ainda nós não temos dados concretos, né, de quantificação acerca de vínculo, né, no sentido de mensurar, mas aqui no município nós tivemos uma ação, olhando especialmente para o ano de 2021, muito intensa, né, de criar e de fortalecer o trabalho que as escolas, as equipes gestoras, as equipes, né, de todas as escolas já vinham desenvolvendo em 2020, no sentido de ir atrás, não é, daquele aluno que por razões diversas não conseguiu manter esse vínculo no ano de 2000, no ano de 2020, que agora, em 2021, diante dos dados que nós temos, né, tanto de fechamento do primeiro bimestre quanto do segundo bimestre, nós fechamos o primeiro bimestre com um engajamento no ensino remoto muito próximo de 30%, em torno de 79% de engajamento, e agora que nós estamos fechando o segundo bimestre, nós já vamos bater a casa dos 90% de engajamento, e isso não é mensurado de uma forma artificial. Isso a partir da devolutiva, não é, das próprias famílias, não é, dos cadernos de atividades elaborados pela Secretaria de Educação, distribuídos, porque a forma de se evidenciar esse vínculo com a escola não é o crédito acadêmico dessa criança, de validar sua frequência,
é mediante, aqui no município, aqui na rede municipal, é mediante a devolutiva desses cadernos, não é? Para a escola. Então, nós temos já esse quantitativo que nos permite dizer, não é, que nós fecharemos o bimestre com mais de 90% de engajamento no ensino remoto, né? E a busca, ela continuará no sentido, né, de perceber que está essa criança que ainda não apresentou nenhuma atividade ou que em algum momento apresentou e deixou de apresentar, para que a gente possa fechar o ano, não é? Com um retorno gradativo ao presencial e com algo muito semelhante daquilo que vimos em março de 2020. Secretário, eu quero agradecer a participação do senhor no Conexão Legislativa de hoje e por mostrar um pouquinho para o nosso público do que tem sido feito pela educação em Itapecerica da Serra. Eu sei que são muitas ações e por isso eu já deixo aqui um convite aberto para que o senhor volte mais vezes para conversar sobre educação e também para contar mais sobre as ações da pasta. Muito obrigada pela entrevista. Fico muito honrado de ter participado desse primeiro programa e espero, de alguma maneira, ter contribuído, né, com todos aqueles que vão prestigiar essa participação, no sentido de ser também um estímulo para a estruturação do trabalho nas redes públicas do Estado de São Paulo. Esse foi o Conexão Legislativa de hoje. Muito obrigada pela companhia. Até o nosso próximo encontro.